Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Animados? Glória a Deus, iniciamos mais um ano na presença do Senhor. E a gente está tão feliz de ter fôlego de vida, amém? Cada um de nós deveria estar muito, muito grato agora por ter acordado nessa manhã com fôlego de vida. O Senhor escolheu que cada um de nós estivesse vivo no dia de hoje. E quando eu penso sobre isso, me enche o coração. Obrigado, Senhor. Por algum motivo você escolheu que eu ainda estivesse aqui. Então que nós possamos engrandecê-lo e continuar glorificando o nome dele. Amém? Fecha seus olhos aí onde você está. Vamos orar mais um pouquinho. Ai, Espírito Santo, você é tão amado aqui. Espírito Santo, você é tão desejado aqui. Espírito Santo, nós honramos a sua presença. Aquieta a nossa alma para ouvirmos a sua voz nessa noite. Espírito de Deus, que toda venda dos olhos possa cair nessa hora, pelo poder do sangue de Jesus. Vem com poder neste lugar, Espírito de Deus. Nós declaramos em unidade que você tem governo sobre nós. Nós declaramos em unidade que você tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Nós desejamos ouvir aquilo que o Pai tem a nos dizer. Abre os nossos ouvidos nessa noite. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, faz um tempo que o Espírito Santo tem me incomodado e falado constantemente comigo a respeito do trigo e de uma vida de identificação com a cruz de Cristo. Sobre nós não pertencermos mais a nós mesmos, mas ao Senhor, e isso comprometer toda a nossa existência. E isso parece um assunto de alguma forma batido, mas estamos vivendo dias onde isso precisa ser dito constantemente à igreja do Senhor. Isso precisa ser dito a cada um de nós. Nós precisamos amar ao Senhor a ponto de isso comprometer a nossa existência. Aqueles que estão cada vez mais perto do Senhor estão ouvindo a sua voz e estão ouvindo o convite dEle para estar nesse lugar. Então que nessa noite o Senhor esteja sussurrando aos seus ouvidos o convite dEle para que você venha para esse lugar, para que você ande mais perto dEle, para que você o conheça, para que você seja tocado por Ele. E se torne um amigo íntimo de Jesus. Isso é um privilégio, meus amigos. Ser amigo do Senhor é um privilégio. E quanto mais perto dEle nós estamos, mais parecido com Ele nós nos tornamos. E mais parecidos com Ele significa mais parecido em suas dores também. Embora seja uma frase desconfortável, nos identificarmos com Cristo não é somente na sua glória, mas é também em sua dor. E eu quero nessa noite, de uma forma muito simples, compartilhar isso que tem queimado no meu coração com vocês. Amém? Então abram suas Bíblias. João capítulo 12, versículo 23.
Como a gente gosta de dizer, olha o som das Bíblias. Glória a Deus. Você que trouxe no celular também tá tudo bem, tá, amado? O importante é você ler hoje. João capítulo 12, verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Palavras de Jesus. Vamos falar um pouquinho do trigo? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de saber um pouco mais a respeito do trigo, como ele nasce, até ele virar de fato farinha. E pensar por que o trigo estaria aqui nesse texto. Eu sei, pastora. Porque o trigo é crente e o joio é do diabo. Pera. Vamos ampliar. Amém? Existe um processo para que o trigo se torne aquilo que ele precisa ser de fato. E para isso ele passa pelo processo de ser colhido, de ser separado, de ser debulhado, esmagado, limpo, retirado toda a palha seca. Isso normalmente é feito num campo aberto ou num lugar onde o vento possa ajudar a separar os grãos da palha. A palha com o vento ela é espalhada, isso ajuda. E aqui a gente tem muitos pontos: colher, esmagar, separar, refinar. Não precisa ser mais ilustrativo do que isso, né? Se a gente parar um pouquinho para prestar atenção nesse processo do trigo, a gente já consegue se identificar um pouquinho. Em vários lugares na Bíblia, o Senhor ele usa o trigo para exemplificar o refinamento do Senhor nas nossas vidas. E era isso que o Espírito falava comigo, assim como o trigo. Era o que o Espírito falava ao meu coração, assim como o trigo. Do grão ao pão existe um processo a ser vivido, um processo a ser passado, a percorrido. Jesus, o nosso pão da vida, Jesus, a nossa ceia, ele foi obediente ao Pai, esmagado, morto, para gerar a vida eterna. Eu e você também, debulhados por Deus. Num lugar de unidade e identificação com Cristo. E é sobre isso que eu quero que você se apegue nessa noite. É um lugar de unidade e identificação com o Senhor. Nós também passamos por esse processo de sermos esmagados, de sermos limpos, para que de nós surja a semente e o grão, e que nós possamos também morrer, assim como Cristo fez. Eu morro para viver, eu sou esmagado para dar fruto. Eu passo pela limpeza da palha. O quanto você se permite estar nesse lugar de ser gasto pelo Senhor. O quanto que você se permite ser pego por Deus, assim como o trigo, e ser esfregado, para que tudo aquilo que não é necessário que está em você possa sair e sobrar somente aquilo que é bom para o Senhor. O quanto você está desejando esse lugar. E Jesus segue dizendo: quem não se apegar à sua vida, a ganhará. Amar a sua vida significa o quanto você se deleita na sua vida aqui. Mais do que em Deus. Então, Jesus fala no texto a expressão a odeia.
também sobre a vida. Mas aqui ele está falando sobre sacrificar a minha vida aqui, pensando muito mais em Deus do que em mim mesmo. Que crucifico a minha vida com Cristo. E assim eu declaro de forma absoluta que eu vivo para o Senhor e eu pertenço a Ele. Mateus capítulo 10, verso 37. Se você for rápido, pode abrir comigo lá. Mateus capítulo 10, verso 37, diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, a achará. Jesus aqui nesse texto não está sendo contra a família, obviamente. Mas ele usa de uma das relações mais importantes que as pessoas têm. O lugar onde você dá mais valor à sua família, seu filho, sua mãe. Ele usa esse exemplo para dizer: eu sou mais importante do que as relações que você coloca como superiores. Eu sou superior e eu devo ter esse lugar no seu coração. Então, dentro de uma conta daquilo que eu mais amo, daquilo que eu mais aprecio, Jesus está acima ainda de todas essas coisas. Então, Jesus fala para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E isso é um apontamento para que nós nos identifiquemos com Ele. Também na sua vida crucificada. A cruz e a morte de nós mesmos é uma condição, ela não é uma opção. Quando o Senhor nos chamou, Ele não disse que nós poderíamos escolher a cruz ou não. Não é opcional. Só se torna uma opção para os desinteressados. Agora, aqueles que de verdade entenderam o chamado do Senhor, aqueles que de verdade conhecem ao Senhor, aqueles que de verdade estão se aproximando dEle dia após dia. Eu preciso disso, Senhor. Uma vida de cruz, uma vida moldada pela cruz de Cristo, uma vida crucificada. Usando da expressão de A.W. Tozer, uma vida crucificada. Ela não apenas me livra do pecado, mas ela me transporta para um lugar de unidade com Cristo. Eu sou um com Ele. E não há nada mais valioso, meus amigos. Não há. Do que nós sermos um com o Senhor. Não há nada mais valioso do que uma vida unida a Cristo. Não há nada mais elevado, não há nada mais santo, não há nada mais cheio, não há nada mais satisfatório do que estar unido a Ele. E quando nós estamos nesse lugar de união com Cristo, isso determina muita coisa a nosso respeito e a nossa forma de viver. Não tem como uma pessoa estar unida ao Senhor e permanecer com a mesma forma, a mesma conduta, as mesmas palavras. E a cruz, muitas vezes, ela é um sinônimo de dor, de sofrimento, de entrega, de pecado. Mas ela também é sinônimo de salvação, de amor, de obediência, de esperança.
E as trevas, elas têm trabalhado dia após dia para que nós idolatremos a nós mesmos. E por extensão, que nós idolatremos também a nossa casa, a nossa família, a nossa carreira, os nossos planos, nosso estilo de vida. A lista é longa de tudo aquilo que o nosso ego enfadonho precisa para si. E tudo isso envolve um lugar de não sofrimento, que é totalmente oposto ao convite de uma vida de cruz. É um esforço para evitar dor e frustração. Então a gente vive dias de luta na mente, e é preciso, meus amigos, ter discernimento a respeito dessas coisas. Peça ao Espírito de Deus que dê clareza a cada um de vocês. Peça ao Espírito que dê discernimento todos os dias. Acorde pela manhã e fale: Espírito Santo, me dê discernimento dessas coisas, para que eu não seja enrolado, para que eu não seja enganado, para que eu perceba essa movimentação das trevas contra aquilo que o Senhor está querendo criar no coração, no interior de cada um de vocês. Então a luta na mente, ela vem todos os dias, o tempo todo, concorrendo nos nossos pensamentos e pelas nossas afeições. Então facilmente as pessoas se cansam, elas se revoltam, elas se corrompem. E elas acabam se entregando às demandas das suas almas. E assim elas vão se perdendo. Porque muito mais você alimenta a sua alma do que o seu espírito. E no momento em que essa luta interior acontece, você não alimentou o seu espírito para que ele possa combater os desejos da sua alma, que não te levam a Cristo Jesus. Mais uma vez, nossas vontades e propósitos, elas precisam estar submetidas à vontade de Cristo, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. E é sobre isso que a cruz fala conosco. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Ele, sendo dono de mim por completo, é Ele que efetua o desejar e o realizar. Então, o Senhor é o dono do meu desejar. A partir do momento que é Ele que governa sobre mim, o desejo que eu tenho, na verdade, é o desejo de Deus e não o meu. E eu efetuo o desejo que, na verdade, Cristo quer através de mim, e não a mim mesmo. É sobre esse lugar de crucificação diária que nós estamos falando. E além dos desejos corrompidos, para muitos a vida cristã se resume em ir para o céu. Então eu vim aqui, eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu vou para o céu. Um lugar muito bom, muito agradável, onde eu vou viver feliz para sempre, nunca mais vou ter dor, nunca mais vou ter incomodação nenhuma. Tipo aquelas propagandas, sabe, de jardim, assim, que todo mundo em algum momento da vida já viu. Tem um jardim bem verde, com todos os animais e os homens vivendo juntos. Desse jeitinho, confortável, controlado, tranquilo, sem esforço para nada. Tudo que o homem dessa geração quer. Não se esforçar para nada. Não ser incomodado em nada. Só aguardando o dia que Jesus vai vir tirar ele daqui. Sinto te dizer, mas não vai ser desse jeito. E a vida cristã crucificada tem como um alvo maior conhecer a Deus mais e mais profundamente a cada dia, com todos os teus altos riscos envolvidos.
Então, se alguém um dia disse para você que a vida cristã ela seria tranquila e pacífica, ela não te falou sobre os altos riscos que você tinha em seguir a Jesus, sobre a vida crucificada que o Senhor tinha para você, sobre o lugar de poda que o Senhor tinha para você. Claro que tudo isso visando o nosso crescimento, visando o nosso conhecer ao Senhor, nos aproximarmos dEle, estarmos cada dia mais parecidos com Ele. Mas, queridos, não é sobre dias fáceis. É sobre uma vida de negação. Nós precisamos disso nos nossos dias. Uma vida de negação. Cristo não morreu na cruz apenas para nos salvar do inferno. E triste é, tem gente que tem tanto medo do inferno, que não tem medo de não ser conhecido por Deus. A única preocupação dele é não estar com Satanás. Que triste isso. Isso é muito triste. Muito mais glorioso do que ter sido salvo do inferno, meus queridos, é ter sido unido a Cristo. Muito mais glorioso do que ter sido salvo é ser um com Ele. É ter sido aberto um caminho. Viver uma vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades. E não termina até vermos a Cristo. Mas, ainda que a jornada possa ser difícil, o resultado de ver a Cristo face a face compensa tudo. Citação de Tozer. Então vocês lembram do trigo? Ele também estava lá na plantação, dourado, bonito, crescendo, dançando com o vento, até que alguém foi lá e o colheu e o esmagou. É sobre isso, meus amados. Romanos 8, verso 18. E agora são as palavras do nosso amigo Paulo. Romanos 8, versículo 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo é o cara que a gente conhece, né? Todas as histórias, todos os perrengues. Perrengues que a gente não faz ideia de como seja. Aqui na nossa realidade cristã, meus amigos, nós não fazemos ideia do que seja ser açoitado, ser reprimido, ser escravizado por causa de Jesus. Mas mesmo em meio à dor e à perseguição, mesmo em meio a perdas, a renúncias, ele afirma: a vida crucificada com Cristo é uma vida gloriosa, pela esperança do que está por vir. Paulo, mesmo em meio a todas as coisas que sofreu, os seus olhos estavam no Senhor e ele disse: ainda assim é uma vida gloriosa estar unido a Cristo numa vida crucificada. Uma vida crucificada, ela não é uma vida glamurosa, mas ela é uma vida de sucesso. Porque ela está baseada na profundidade daquilo que realmente importa: conhecer a Cristo Jesus. Isso é o que de fato realmente importa.
nós encontrarmos esse lugar de conhecer ao Senhor e sermos conhecidos por Ele. Nós precisamos deixar que o poder do Senhor encontre a nossa mente e os desejos profundos do nosso coração, porque nós elencamos coisas que nós chamamos de sucesso, que nós chamamos de alegria e felicidade, meus amigos, que elas estão em oposição ao Senhor. Elas estão em oposição à cruz de Cristo. E muitas vezes nós estamos correndo atrás dessas coisas. Nós estamos gastando os nossos dias nessas coisas. E nós não estamos encontrando satisfação. É como aquela pessoa que nunca está satisfeita com o dinheiro que tem. Porque bem da verdade não era do dinheiro que ela precisava. Então quanto mais dinheiro ela tem, mais dinheiro ela quer. Então a casa boa que ela tem já não é mais suficiente, ela quer outra. O carro que ela tem não está bom, não tá servindo. E quando eu falo aqui de servir, é porque o carro me serve, meus irmãos, e não eu sirvo ao carro. A casa me serve, não eu sirvo a minha casa. O dinheiro é meu escravo, eu não sou o escravo do meu dinheiro. Eu submeto todas essas coisas a mim, eu submeto todas essas coisas a Cristo. Só que o que nós temos visto são corações se perdendo para essas coisas e se distanciando cada vez mais da verdade de Cristo. A riqueza dos nossos dias deveria ser conhecer ao Senhor. A esperança que sustenta os nossos corações. Nós precisamos ser sustentados por essa verdade, meus amigos, porque os dias são maus. Os dias são maus. E eu não quero nenhuma forma que você coloque, que você pense, é a teologia do caos, é a teologia do sofrimento. Não, não é sobre isso, meus amados. É uma teologia verdadeira. As pessoas que não falam sobre isso, elas estão se enganando. Nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. Porque cada dia mais, nós precisaremos ser sustentados pelo conhecimento de Deus. Nós precisaremos ser sustentados pela esperança do que está por vir. Muitos falam sobre já terem essa vida entregue ao Senhor, sobre já terem uma vida crucificada com Cristo. Mas quando você vai olhar para a vida dessas pessoas, em nada elas apontam para esse caminho de cruz ou de negação. Então nessa noite, é o momento de nós olharmos para as nossas vidas e ver se nós estamos apontando para esse lugar. Quando nós declaramos que nós já estamos nesse lugar com Cristo, nossa vida está apontando para esse lugar? Nossas decisões estão apontando para esse lugar? É uma noite de nós sermos desnudados pelo Espírito de Deus. Uma vida moldada pela cruz, uma vida que realmente está sendo como trigo. Ela se mostra andando totalmente na contramão do sistema do mundo. Porque existe um ódio santo no nosso interior sobre as coisas que ofendem ao Senhor. Essa precisa ser uma característica daqueles que estão com uma vida crucificada. Eu ando na contramão dessas coisas. Eu me oponho a essas coisas. A minha vida se opõe a essas coisas que ofendem ao Senhor e aos seus mandamentos. É uma vida sem negociação, é uma vida sem jeitinho. É uma vida sem concessões, é uma vida sem mentiras.
É uma vida obediente e que diz sim ao Senhor quando é solicitado. Essa é uma vida que se opõe ao sistema do mundo. Essa é uma vida crucificada. É uma vida que exige coragem de não ser apreciado pelos homens. Você não vai ser amado por todo mundo. Mas isso é uma coisa boa. Exige coragem de não ser benquisto por alguns ou por todos. Coragem de ter uma vida que confronta. Não existe uma vida moldada pela cruz sem oposição. Não existe vida calma, não existe vida mansa. Então, se está tudo muito calmo ao seu redor, meu irmão, avalie. Se a sua vida ela não está se opondo a nada, que se identifique com o Senhor. Aqui a gente não está falando de militância. Eu estou falando de uma vida que se opõe ao sistema que é anticristo. Avalie. É uma noite de nos avaliarmos. Existe... Em Mateus capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte. E eu amo muito essa passagem, esse compartilhar de Jesus. Eu não vou ler aqui, mas a maioria de vocês já deve conhecer. E eu quero encorajá-los a se aprofundar um pouco mais em tudo aquilo que Jesus fala nessa grande pregação dele. E essas bem-aventuranças, elas são um apontamento de Jesus para uma conduta interna que nós precisamos ter. E que, obviamente, ela vai se tornar externa também. Mas nós somos transformados internamente. Tudo aquilo, meus amigos, que muda somente externamente, ele não se sustenta, ok? Porque nós não podemos viver de imagem. Nós precisamos dar fruto de verdade. E para que seja fruto, precisa ter mudado o seu interior, amém? Então o Sermão do Monte, ele traz, como se fosse uma cartilha do reino de Deus. De um modo de viver. Um modo justo e piedoso de se viver. Mas antes disso ser uma conduta externa, ele é uma conduta interna que nós devemos ter. É um padrão. Um padrão de vontades, um padrão de afeições, um padrão de propósitos. E todos os apontamentos que estão lá, não surpreendentemente, nos levam para um lugar de oposição à fama, popularidade ou qualquer tipo de sucesso para nós mesmos. Lá fala sobre um lugar de humildade, sobre um lugar de quebrantamento, sobre um lugar de dependência, de obediência. Então ele elenca várias características daqueles que têm a sua vida moldada por Deus e aponta para um lugar de estilo de vida e caráter fundamentado nas coisas superiores. Então a régua ali é alta. Se você não acha que o Sermão do Monte é uma régua alta, você leu errado. Então você volta lá e lê de novo. Sabe quando uma pessoa não gosta de uma comida e você fala assim, não é possível. Come de novo que você comeu errado. É o Sermão do Monte. Se você acha aquilo leve, volta lá que você leu errado. Jesus foi tão amoroso e tão duro. Porque ele não deixou margem para que sobrasse algo de nós mesmos naquilo ali. Ali são apontamentos para que nós vivamos hoje uma vida moldada pela cruz. Lá não é uma descrição do reino e de como nós viveremos num futuro. É como nós precisamos viver hoje, apontando para o futuro. É como nós precisamos ser mudados hoje, apontando para aquilo que está por vir, amém? Uma vida
justa e piedosa hoje. E uma vida crucificada, ela também não é uma vida onde você vive à parte do mundo natural. Aqui eu não estou falando, embora muitas vezes a gente queira, para que você suba as montanhas e vive por lá. Tem vezes que a gente está aqui que tem dia que parece noite, né, irmãos? E a gente fala, Senhor, vem logo. Mas a vida crucificada, ela não é uma vida que te tira daqui. Não é para você subir as montanhas e viver lá separado, só fazendo coisas espirituais. E aqui eu também abro um parênteses, porque o crente ele tem mania de dizer, né, coisas espirituais e coisas... Aquilo que não é espiritual é carnal, irmão. Então, se você não está fazendo algo espiritual, você está fazendo algo carnal. Então, tudo que você faz na sua vida é espiritual, amém? Não vamos viver em dicotomia, não vamos viver essa divisão, ok? Isso, inclusive, vai fazer com que você pense melhor quando você está indo ao mercado e você se indispõe com alguma pessoa, ou quando você é grosso com alguém, quando você está tratando a sua família. Nós somos pessoas espirituais, amém? Então, nós não fazemos coisas espirituais. Feche parênteses. Então, você ter uma vida moldada pela cruz não é você se separar daqui. Mas é você ter uma vida aqui, submetida ao Senhor. A ponto dele ser realmente o primeiro em tudo que você faz agora. Ele tem a primeira palavra e a última em todas as coisas. Então, não é sobre você ter um plano e você pedir que o Senhor abençoe aquilo que você já decidiu. É sobre você ouvir ao Senhor qual é o plano que Ele tem. Porque se a palavra diz que a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável, quem sou eu para criar planos, não é mesmo? Sendo que a minha vontade não é boa. A minha vontade não é perfeita. E com certeza ela não será agradável. Nem para mim e nem para Deus. O meu coração, ele não tem essa capacidade, amigos. O seu coração não tem essa capacidade de criar planos que sejam compatíveis o suficiente com a vontade de Deus, sem que Ele esteja envolvido nisso. Por isso eu disse, é Ele quem gera em nós o desejar e o realizar. Ele vai gerar em nós, quando nós estamos submetidos, quando a nossa vida está submetida, o desejar que já está no coração dele, amém? A diferença está em você não colocar as suas esperanças em coisas e conquistas. As suas ambições, elas não determinam as suas decisões e a sua forma de viver. Você não se move por necessidade, você se move por propósito. E a gente sempre fala isso aqui. Você não toma decisões pelas suas necessidades. Por que você está aqui, irmão? Por que você está vivo hoje? O que o Senhor quer para a sua vida? O que o Senhor falou contigo no início desse ano? Você está vivendo uma vida de propósito ou você só está acordando dia após dia, indo para o seu trabalho, voltando, dormindo, acordando? Se você não tem respostas para isso, mergulhe no conhecimento de Jesus, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe os propósitos do Pai para ti. Então, se você não está sabendo, converse com o Senhor, para que Ele revele a você. Para que você não seja levado de um lugar a outro. Para que você não seja refém de você mesmo.
E então você não vai mais ter medo de perder, porque você já morreu com Cristo. Nós não temos medo de perder, porque tudo que nós podíamos perder, nós já perdemos com Jesus. Não há nada preso em nossas mãos. Está aqui, Senhor. Nós estamos te dando tudo. Não há nada que eu queira preservar de mim mesmo. Não se preserve. E lá no versículo 11 do Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu amo o Senhor e eu quero me unir a Ele em todos os seus aspectos. Eu amo o Cordeiro e eu quero comê-lo por inteiro. Eu amo o meu Senhor e eu quero estar unida a Ele em todos os seus aspectos. Porque todos os aspectos de Jesus são belos. Todos os aspectos dele valem a pena. A fraqueza dos corações nesses dias é ter como a recompensa de uma vida cristã bem-sucedida o viver uma boa vida aqui. E com isso, as pessoas evitam dores, sofrimentos e frustrações. E como a gente diz, a Bíblia, ela nos assegura. Ela não comenta, ela não diz que talvez você possa ter. Ela nos assegura que a jornada será difícil. Foi para os nossos irmãos, foi para os apóstolos, foi para os profetas. Não será diferente para nós. Mas nós enfrentaríamos todas essas coisas com alegria. Pois o padecer por Cristo é glorioso. O quanto da beleza de Cristo te feriu, meus irmãos, para que padecer por Cristo seja glorioso. O quanto do conhecimento de Jesus encontrou o seu coração, para que padecer por Ele seja glorioso. Paulo, no livro de Filipenses, ele nos exorta e nos encoraja nessa vida de entrega e de identificação com Cristo na cruz. E lá nós podemos ver do início ao fim do livro, ele falando sobre um lugar de alegria. Alegria, alegria, alegria. Experimenta pegar um marca-texto um dia, se você ainda não fez isso, e grifar toda a palavra alegria que Paulo fala. É desafiador. Nós somos confrontados por essa realidade. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, para que essa realidade tome o nosso interior e nós possamos viver dessa forma, de verdade, hoje, agora. Viver essa realidade agora. Filipenses capítulo 3, verso 10. Podem abrir comigo. Filipenses capítulo 3, verso 10. Quero conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Tem tanto cristão tão feliz e tão satisfeito por apenas já ter sido salvo. E quando eu falo apenas ter sido salvo, eu não estou diminuindo aquilo que Cristo fez, ok? Mas eu estou dizendo que aquilo foi o início de todas as coisas, amém? E tem alguns que estão tão felizes em apenas vir para a igreja aos domingos, participar da ceia, talvez participar de uma reunião caseira. Não sei se eu acredito muito nessa ideia de discipulado, ficar abrindo minha vida, ter que ficar consertando coisa. Mas, meus amigos, se apenas ter sido salvo para você ficar participando de reunião de domingo foi o ápice da sua ambição, que ambição chata, hein? Que ambição chata. Porque não foi só para isso que o Senhor nos chamou. Ele não te chamou para ser salvo e ficar no banco esperando as coisas acontecerem. O Senhor te convidou para um lugar de conhecimento. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu quero conhecer aquele que tem voz de muitas águas e voz como de muito trovão. Eu quero conhecer aquele que a sua face brilha mais do que o sol em seu ápice de esplendor. Eu quero conhecer a Cristo. Não é possível que o nosso coração não queime em ambição de estar nesse lugar. Eu tenho um homem santo para conhecer eternamente, porque nunca será suficiente o conhecimento que nós temos de Cristo. E isso deveria nos empolgar, isso deveria nos fazer querer ainda mais e deveria nos fazer nos sacrificar ainda mais. E não fazer com que nós tenhamos vidas pacatas, cansadas, mornas e vazias. Eu quero me unir a Cristo em todos os seus aspectos, porque eu amo Ele por completo. As partes boas e as não tão boas para mim. Eu quero todas as coisas. Eu morro com Ele dia após dia, porque eu quero provar do poder da ressurreição com Ele também. E você só vai chegar nesse ponto do poder da ressurreição se você morrer hoje. Então eu falei sobre uma vida moldada pela cruz, é totalmente incompatível com o mundo em todos os seus aspectos. Para que de fato a gente pare de tentar se encaixar e ser parecido. A sua sensação, muitas vezes, de não pertencimento, ela tem um nome. Nós não fomos feitos para esse lugar, amém? Eu sou peregrina nessa terra, eu estou passando por aqui. Existe uma terra melhor para nós. E Jesus estará lá.
Então pare de tentar se encaixar para aquilo que você não foi chamado para ser, amém? Uma vida de cruz, ela não se encaixa nos padrões terrenos, amém? Todos os seus desejos, ambições, comportamento, mente, alma, corpo, tudo deve estar escravizado pela união com Cristo Jesus. Escravos por amor. Nós escolhemos esse lugar. Ser escravizados por Jesus. Ser escravizados pelo seu amor. Ser escravizado pelas suas palavras. Isso compromete toda a nossa forma de viver. Isso compromete todas as nossas decisões. Isso compromete todos os nossos dias. Porque nós estamos presos a Ele e ao governo dEle sobre nós. Se você tem escolhido por Cristo ou achado que tem escolhido e a sua vida continua a mesma coisa, amados, tem algo de errado. Você está enganando a si mesmo. Você está se enganando. Se a sua mente não tem sido moldada pela cruz de Cristo, se o seu coração, o seu comportamento, você está se enganando. Que o Espírito ilumine os nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ilumine mentes e corações aqui nessa noite. Para que todo o engano vá embora, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 8. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. A gente cantou isso hoje. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paulo faz uma contabilidade aqui e a gente consegue visualizar isso. É como se ele tivesse feito duas colunas de lucro e ganho. Lucro e perda. E quando ele é encontrado por Cristo, quando a vida dele é derrubada por Jesus, logo as suas colunas, elas mudam de posição. E aquilo que era perda vira lucro, e aquilo que era lucro se tornou perda. Porque não tem como você ser encontrado por Cristo Jesus e os seus lucros não mudarem. Não tem como nós sermos encontrados pelo Senhor e quem antes tinha prestígio, inteligência e uma obediência farisaica a zelar, que era o caso de Paulo, e agora foi esmagado por Cristo e se tornou amigo do Senhor, ter o seu verdadeiro lucro mudado. Paulo tinha tantas coisas importantes a zelar, tinha tantas coisas que pareciam tão importantes, tão melhores do que o Senhor. Mas quando ele foi encontrado pela verdade do conhecimento de Cristo, todas essas coisas se tornaram lixo para ele. Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem eu perdi todas as coisas. Conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Conhecer a Jesus e ser encontrado nele.
A cruz, irmãos, ela é uma morte lenta. Talvez por isso muitos fiquem se debatendo tanto. Porque nós estamos numa geração, nós todos vivemos numa geração. Eu não estou falando geração, falando de uma classe, categoria específica. Mas nós vivemos num tempo, todos nós, numa geração da correria, da produtividade, da carreira, do fazer tudo correndo. Se a criança não dorme a hora que você quer, o pai e a mãe ficam estressados. Se o miojo demora, também já está ruim. Contemplar é chato. Vamos contemplar a Cristo. Sai da rede social. Ouvir as pessoas é tedioso. E isso faz com que as pessoas se debatam no seu lugar cada vez que o Senhor apresenta para elas um lugar de crucificação. É a geração do status no LinkedIn, da vida de Pinterest. Algumas pessoas vão entender, algumas não. Mas a todo instante você está preocupado com a sua imagem, você está preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Você está preocupado com os seus ganhos, você está preocupado com a sua agenda. E aí vem o Espírito de Deus e sussurra no seu ouvido. Uma vida de crucificação. Em meio a todo esse barulho, o Espírito de Deus está falando aos nossos ouvidos. Uma união com Cristo, uma união com a cruz do Senhor, para que nós tenhamos o nosso interior mudado, para que nós tenhamos as nossas perspectivas mudadas, para que nós tenhamos o nosso coração, as nossas afeições mudadas, os nossos amores mudados. A cruz, ela vai mexer com tudo isso e ela vai te incomodar. Não é um lugar confortável e nem é para ser. É para ser desconfortável. É para ter dor. É para sofrer. Senão não teve importância. Senão é fácil demais. E o ganho de uma vida crucificada, ele é tão alto, que a perda precisa ser alta também. Então não ofereça ao Senhor coisas insignificantes para você. Quando o Senhor te pedir entregas, não entregue a Ele coisas que você não se importa, achando que você está fazendo algo. Se você parar para ouvir a voz do Espírito de Deus, Ele realmente vai te dizer aquilo que precisa ser colocado aos pés da cruz. E aquilo que está em oposição à sua união com Cristo. E já terminando, meus amigos. Amigos, quiser subir. Nós precisamos desejar e caminhar para uma vida de renúncia e humildade. É necessário humildade para que nós morramos para nós mesmos. É necessário humildade para que nós encontremos um lugar de renúncia verdadeira. Como alguns místicos dizem, uma vida de abnegação. Nos nossos dias, essa palavra não é muito conhecida mais. Muitos não sabem o que é se abnegar de si mesmos, de seus desejos. Nós precisamos de uma vida de fome que nos faz clamar pelo pão da vida.
Jesus se deixou ser esmagado para se tornar o pão da vida, meus amigos. Jesus foi obediente ao Pai. E muito antes de querer nos salvar, Ele quis ser obediente ao Pai. Muito antes de nos salvar do inferno, Jesus tinha o desejo de agradar ao Pai e de cumprir toda a sua boa vontade aqui. Ele teve sua vida entregue na cruz para que nós sigamos o seu exemplo, para que nós possamos nos unir a Ele, sermos parecidos com Ele também nisso. Uma vida que esmaga o nosso ego, que esmaga o nosso orgulho, que acaba com os rivais do nosso coração. Uma vida sem ofensas. Sabe por quê? Uma vida de cruz vai te ofender, meu irmão. O Senhor, Ele quer ofender as suas ideias. O Senhor, Ele quer ofender os seus planos. O Senhor, Ele quer ofender os ídolos que você colocou no seu coração. É sobre um lugar de obediência completa, porque nós amamos a Cristo e nós queremos nos unir a Ele. Você já imaginou, já parou para pensar em ter vivido toda uma vida achando que você estava no caminho certo e sendo um cristão de domingo, bem bonitinho, participando de toda a ceia, e aí chega no grande dia, o Senhor diz que não te conhece. Irmãos, isso deveria machucar o nosso coração. Cogitar o Senhor dizer que não nos conhece. Que legal, você teve uma vida boa, mas você não teve uma vida de fome do conhecimento de Deus. Você só teve uma vida boa. Você só viveu bem aqui e agora. E então a sua eternidade foi comprometida, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Então, se você gastou todas as suas fichas em construir uma vida aqui, é essa recompensa que você vai ter. Uma vida boa aqui. Agora, se tudo que você tem, você gastar em união com Cristo na cruz, gastar todas as suas fichas em conhecer ao Senhor, essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. Mostra-nos a tua face, Senhor. Nós queremos te conhecer, Deus. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos nos unir a Ti, Jesus. A gente tem falado tanto sobre preparar um lugar para o Senhor aqui. E isso implica em nós sermos mudados e transformados. Não são apenas canções. Não são apenas boas canções. Nós estamos nos comprometendo com isso que nós estamos declarando ao Senhor. Nós estamos nos comprometendo a sermos transformados em verdadeiros amigos dEle. Nós estamos nos comprometendo em conhecer o seu coração e viver as nossas vidas totalmente para a glória dEle. Toda vez que eu canto, eu me comprometo. Toda vez que eu oro, eu me comprometo. A cruz nos torna esses amigos que estão dispostos a renunciar, que estão dispostos a se negar,
Então nessa noite, meus amigos, eu quero te convidar a avaliar o seu coração. Eu quero te convidar a você olhar para o seu interior e se questionar: eu tenho vivido dessa forma para o Senhor? E se você não tem, o Senhor, Ele tem um convite para você. Venha ser unido comigo. Venha se unir a mim também na cruz. Venha ser parecido comigo também em uma entrega de cruz. Venha se identificar comigo também em uma vida totalmente crucificada. Quando você perde é que você ganha. Quando parece que tudo ao nosso redor está desmoronando e as coisas estão dando errado, meus irmãos, talvez você esteja vivendo coisas que o Senhor não disse para você viver. Talvez você esteja construindo prédios e castelos que o Senhor não falou para você erguer. Talvez você tenha gastado tempo dos seus dias naquilo que o Senhor não disse para você gastar. E então essas coisas vão ruir. Porque nós estamos nos aproximando de dias onde o Senhor fará essas coisas. O zelo do Senhor fará essas coisas. Limpará a sua igreja, refinará a sua igreja. Assim como o trigo, o Senhor está colhendo os seus e o Senhor está os esmagando, para que eles gerem fruto, para que eles sejam uma semente, para que eles sejam unidos com Cristo, verdadeiramente. E o convite de Jesus não é o convite de alguém que não conhece sobre renúncia e sofrimento humano. Porque Jesus Deus, o homem Deus, veio à terra, se tornou homem, se identificou com as nossas dores, para que hoje Ele pudesse falar: venha, eu sei o quanto é, eu sei o tamanho do custo, mas eu te sustento, eu estou aqui com você. Nós não estamos falando de alguém que desconhece as nossas dores, a nossa humanidade. Nós estamos falando de Cristo, que passou pela nossa humanidade e sabe exatamente o quanto isso nos custa. E Ele diz: venha. Ele está comprometido. O Senhor está comprometido com isso. Você se compromete com isso nessa noite? Senhor, eu desejo estar nesse lugar. Existem ídolos no seu coração nessa noite que precisam ser destronados para que Jesus tome o lugar dele? Espírito de Deus, sopra neste lugar. Espírito de Deus, sopra neste lugar. Jesus, nós queremos nos unir a você. Nós queremos nos identificar contigo numa vida moldada pela cruz. Nós queremos ter as nossas vidas mudadas, Senhor, transformadas, Senhor. Nós queremos viver uma vida de renúncia para a glória do seu nome, Senhor. Nós não queremos mais viver para nós mesmos, Senhor, mas nós queremos viver para você, Jesus, porque você é digno, Senhor. Fere nossos corações nessa noite, Senhor. Cristo
Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Nada Cristo Jesus, és minha plenitude. Você é suficiente, Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus, és minha plenitude. O mesmo Jesus que fala sobre nós temos aflições e sofrimentos aqui nessa terra, Ele é o bom pastor que nos sustenta. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele é comprometido com você no seu nível de renúncia. Então não tenha medo, você não está sozinho. Não tenha medo, porque tudo aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar nessa jornada, mas você precisa se entregar inteiramente. Você precisa se comprometer inteiramente com essa jornada. O bom pastor é aquele que nos conduz. Senhor, revela a riqueza do que é estar com você aqui nessa noite. Revela o quanto você é suficiente aqui nessa noite, Jesus. Revela, Senhor, o quanto vale a pena nós vendemos tudo, Senhor, para adquirirmos a pérola de grande valor. Senhor, nessa noite nós nos lançamos aos seus pés em arrependimento, Senhor. Se há em nós, Senhor, ambição egoísta, se há em nós, Senhor, orgulho, Senhor, que nos impede de estar nesse lugar de humildade, vem com teu fogo refinador sobre nós nessa noite, Senhor. Vem com teu fogo queimando todos os ídolos do nosso coração, Jesus. Toma o seu lugar de Deus e Senhor em nós. Toma o seu lugar de amigo. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor, e ir em direção ao Senhor.
Nós nos comprometemos com você, Senhor. Tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejos. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti nada desejos. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Jesus, nós estamos dispostos a dizer sim sem olhar para trás. Não há nada que nós tenhamos construído, Senhor, que seja mais valioso do que você e que nós não possamos deixar, Senhor. Fora de ti. Recompensa em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Nós te consideramos tudo como perda diante de ti. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em ti, o perder é ganhar, o morrer é viver. Nada se compara. Nada se compara a Cristo, Cristo. És a pérola de grande valor.
nosso tesouro escondido. Cristo, Cristo, Tu és a nossa recompensa. Em Ti o perder é ganhar, o morrer é viver. Tu és a nossa recompensa. Em Ti o perder é ganhar, o morrer é viver. Considero tudo como perda. Considero tudo como perda diante de Cristo. Estou fascinado, meus olhos contemplaram Tua beleza, fui transformado, desde então é a razão da minha obsessão. Que antes era lucro, considero como perda diante de Ti, oh, Jesus, meu amado, de Ti, meu amado. Estou fascinado, meus olhos contemplaram Tua beleza, fui transformado, desde então é a razão da minha obsessão. Que antes era luz, considero como perda diante de Ti, meu amado, de Ti, meu amado, o alvo da minha adoração, motivo da minha. Alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. O alvo da minha adoração,
motivo da minha devoção. Meus olhos fixos estão em ti. Eu encontrei um motivo pra morrer. Eu encontrei um motivo pra viver, um motivo pra morrer. Eu encontrei um motivo pra viver, um motivo pra morrer. Eu encontrei um motivo pra viver. És um motivo, és a razão. Tu és um motivo, és a razão, Jesus. És um motivo, és a razão, és um motivo. Se compara a tua beleza. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Me ensine a morrer por ti, a nunca desistir, a nunca desistir. Me ensine a morrer por ti, a nunca desistir, a nunca desistir. Me ensine a morrer por ti, a nunca desistir, a nunca desistir. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos, só não me tire, meu Senhor. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, os meus amigos,
Senhor, leve-nos a esse lugar de fascínio, leve-nos a esse lugar de entrega, leve-nos a esse lugar de uma vida crucificada. Leve-nos, Senhor. Nós dizemos sim ao teu chamado, nós dizemos sim ao teu chamado, nós dizemos sim ao teu chamado. Eu digo sim ao teu chamado, sim ao teu chamado, sim ao teu chamado. Escravo por amor, vivendo para ti, Senhor. Escravo por amor, vivendo para ti, Senhor. Fura nossa orelha, fure nossa orelha. Eu me entrego por amor a ti. Eu escolho estar preso a ti. Eu escolho estar preso a ti. Eu escolho estar preso. Tua vontade é a minha vontade. Os teus prazeres é o meu prazer. Eu só olho para ti. A tua cruz é a minha cruz. Eu escolho seguir. Eu escolho morrer para ti. Eu escolho seguir. Eu escolho morrer para ti viver em mim. Que não viva mais eu, que não viva mais eu, mas Cristo viva, mas Cristo viva, Cristo permaneça. A minha vida não é minha, a tua cruz é minha cruz. Eu escolho viver, eu escolho morrer, eu escolho morrer para mim. Eu escolho viver para ti. Eu escolho morrer para mim. Eu escolho viver para ti. Eu escolho morrer para mim. Eu escolho viver para ti. Quanto mais perto de ti estarei, Senhor, nos fascine, fortaleça a nossa fé para que possamos viver essa vida crucificada.
essa vida abnegada, essa vida que glorifica o Teu nome e que diz quem Você é e que brilha a Tua glória em nossa vida. Senhor, nos ajude. Nós precisamos de Você. Nós precisamos de Você, Senhor. Fortaleça a nossa fé em Ti. Fascina os nossos olhos. Como os Teus discípulos falaram, por acaso poderíamos ficar calados diante daquilo que vimos e ouvimos? Senhor, nos ajude. Nós sabemos que os tempos que virão são tempos difíceis, porque Tua palavra diz que serão. Somente uma vida morta para as coisas desse mundo não ficará ofendido com aquilo que o Senhor fará nos últimos dias. Somente uma vida que tem os olhos fascinados pelo amado entenderá que o Senhor é o nosso único sustento, entenderá que o Senhor é o nosso único motivo e razão. Nós não queremos apenas cantar músicas, nós não queremos apenas falar palavras bonitas, nós não queremos fazer promessas na empolgação. Assim como diz em Eclesiastes, nós queremos sim colocar promessas diante de Você e cumpri-las à risca. Não queremos ser considerados como tolos e irresponsáveis. Mas nós empenhamos a nossa palavra essa noite, Senhor, dizendo que queremos viver uma vida crucificada, uma vida que partilha não apenas das alegrias, mas também dos sofrimentos. Nós comemos o Cordeiro por completo. Nós escolhemos não apenas as boas partes para nós, mas nós dizemos sim para o Cordeiro por completo. Nós dizemos sim, amém ao Seu convite. Ajude nós como comunidade, como família de fé, a cumprir isso, a ser uma família, uma casa que se entrega por completo, que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que se coloca firme, valentes pela verdade, valentes pela verdade e amantes do Deus vivo. Como eu disse, Senhor, restaura em nós o primeiro mandamento, que o nosso amor seja atitude, não apenas palavras, que esse amor realmente gere um compromisso, e esse compromisso gere uma atitude verdadeira, de entrega por completo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Senhor é o nosso maior exemplo de entrega verdadeira. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Você. Queremos viver uma vida para a glória do Teu nome, não para a glória de homens, não para conquistar coisas incríveis aqui na terra. Se o Senhor nos permitir ter coisas, que tudo seja para a glória do Seu nome, e que tudo que nós tenhamos de mãos leves, de mãos desprendidas, para que nada fique entre nós e Você, Senhor. Nós oramos essa noite, Senhor, para a glória de Deus.
Meus amigos, se você precisa e entende que precisa ficar mais um pouco, fique à vontade, nós encerramos o culto oficialmente, mas se você precisa gastar um pouco mais de tempo, o time de adoração vai ficar mais um pouco aqui. Seja abençoado, tenha uma ótima semana, que o Senhor faça realmente resplandecer o seu rosto, e que você viva uma semana para a glória de Deus. Reconheça as entregas no caminho, diga sim ao Senhor, em nome de Jesus.